Oi pessoal, hoje nosso estudo é sobre as operações com frações algébricas. Na primeira aula sobre este tema, abordamos o conceito deste tipo de fração e como fazer sua simplificação. Para acompanhar bem esta aula, é importante que você tenha assistido aos vídeos de expressões algébricas e de frações algébricas 1. Outra observação importante: considere todos os denominadores das frações apresentadas nos exemplos diferentes de zero. Vamos então iniciar com as operações de adição e subtração. Adicionamos ou subtraímos frações algébricas da mesma forma que fazemos com as frações numéricas. Primeiro, obtemos frações equivalentes de mesmo denominador, que pode ser o produto ou o MMC dos denominadores. Faremos nossos exemplos com o MMC. Ao dividirmos o MMC pelos denominadores antigos e multiplicarmos esses resultados pelos numeradores, encontramos os novos numeradores das frações equivalentes. Assista a aula 3 de números relativos para conhecer melhor esta técnica. Depois, somamos ou subtraímos os numeradores e conservamos o denominador comum. As operações com os termos das frações obedecem às regras de operações com polinômios. Observe o exemplo: adição e subtração de frações algébricas. Exemplo: vamos resolver a seguinte expressão: 1 sobre x menos y mais x mais 3 sobre x ao quadrado menos y ao quadrado menos 2 sobre x menos y. Primeiro, resolvemos o MMC entre os denominadores x menos y e x ao quadrado menos y ao quadrado, que é igual a x mais y vezes x menos y, na forma fatorada. Veja a aula sobre MMC, que corresponde a x ao quadrado menos y ao quadrado. Este polinômio será o novo denominador de todas as frações algébricas. O segundo passo é dividir o MMC pelos denominadores antigos e multiplicar os resultados pelos numeradores, obtendo assim novos numeradores para as frações equivalentes. Veja a aula sobre operações com polinômios. Fazemos então x mais x menos 2x igual a 0x, y menos 2y igual a menos y mais 3, igual a menos y mais 3 ou 3 menos y sobre x mais y vezes x menos y. O resultado final é 3 menos y sobre x ao quadrado menos y ao quadrado. Antes de resolver o produto do denominador, você pode verificar se é possível simplificar a fração, como fizemos na primeira aula de frações algébricas. Neste caso, não foi possível, por isso finalizamos o cálculo. Antes de falarmos sobre as outras operações, fique atento a uma observação importante. Só igualamos os denominadores nos cálculos de adição e subtração. Agora, vamos então efetuar uma multiplicação. Multiplicamos frações algébricas da mesma maneira que multiplicamos os números na forma fracionária. Mas também precisamos das regras de multiplicação de polinômios. Observe o exemplo. Multiplicação de frações algébricas. Exemplo: temos a fração 3a sobre x ao quadrado menos 4 vezes a fração x mais 2 sobre 6a. Devemos inicialmente fatorar os termos de cada fração, se possível. Dessa forma, podemos simplificar as frações antes de resolver a multiplicação. Esse procedimento facilita bastante o cálculo. Assim temos 3a igual a 3 vezes a, x ao quadrado menos 4 igual a x mais 2 vezes x menos 2. X mais 2 não será fatorado. E 6a pode ser escrito como 6 vezes a. Cancelando os termos semelhantes e simplificando 3 e 6 por 3, temos o seguinte produto: 1 sobre x menos 2 vezes 1 meio. Fazemos então a multiplicação entre os numeradores, 1 vezes 1, e a multiplicação entre os denominadores, pela propriedade distributiva, x menos 2 vezes 2.
resultando na fração 1 sobre 2x menos 4. Observe agora um exemplo de divisão de frações algébricas. O processo de divisão destas frações é o mesmo da divisão com frações numéricas, ou seja, conservamos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda. Veja, divisão de frações algébricas. Exemplo, a mais 1 sobre a menos 2 dividido por a ao quadrado mais 2a mais 1 sobre a ao quadrado menos 4. Inicialmente, fatoramos os termos de cada fração, se possível, e também já podemos escrever a divisão como a multiplicação da primeira fração pelo inverso da segunda. Observe que os termos da primeira fração não foram fatorados. Na segunda fração, após fazer o seu inverso, temos a ao quadrado menos 4 é igual a mais 2 vezes a menos 2. E a ao quadrado mais 2a mais 1 é igual a mais 1 ao quadrado. Cancelando os termos semelhantes, temos o seguinte produto: 1 sobre 1 vezes a mais 2 sobre a mais 1. Fazendo a multiplicação entre os numeradores, 1 vezes a mais 2, e a multiplicação entre os denominadores, 1 vezes a mais 1, temos como resultado a fração a mais 2 sobre a mais 1. Vamos agora efetuar a potenciação de frações algébricas. Esta operação, assim como as demais, também é realizada seguindo as mesmas regras dos números fracionários e das operações com polinômios. Veja os exemplos. Potenciação de frações algébricas. Primeiro exemplo, 2x sobre 3y elevado ao cubo. Elevamos o numerador e o denominador ao cubo. Assim temos 2x ao cubo igual a 8x ao cubo e 3y ao cubo igual a 27y ao cubo. O resultado é a fração algébrica 8x ao cubo sobre 27y ao cubo. Segundo exemplo, a mais b sobre 3x elevado a menos 2. Para resolver uma potência com o expoente negativo, fazemos o inverso da fração e transformamos o expoente negativo em positivo. Veja a aula de operações com números relativos. Assim temos 3x sobre a mais b elevado ao quadrado. Então, elevamos o numerador 3x ao quadrado, resultando em 9x ao quadrado, e o denominador a mais b também, resultando em a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. O resultado final será 9x ao quadrado sobre a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Para terminar, vamos fazer um exemplo de radiciação, seguindo as mesmas condições dos números fracionários e as regras da radiciação de polinômios. Veja o exemplo. Radiciação de frações algébricas. Exemplo. Raiz quadrada de 16x à quarta y à sexta sobre 25x ao quadrado. Resolvemos a raiz quadrada do numerador e do denominador, de acordo com as regras da radiciação de monômios. Raiz quadrada de 16x à quarta y à sexta igual a 4x ao quadrado y ao cubo. E raiz quadrada de 25x ao quadrado é igual a 5x. O resultado final é 4x ao quadrado y ao cubo sobre 5x. Nossa aula sobre operações com frações algébricas termina por aqui. No próximo encontro, veremos equações fracionárias e o tema de hoje é fundamental para a compreensão deste novo assunto. Um ótimo estudo para você e até lá!